Olá, olá a todos e todas que estão chegando aqui na TV 247 para mais um Cultura 247. Hoje com um assunto muito interessante para a gente poder discutir. Um convidado muito querido que eu trouxe aqui para a gente dialogar a respeito de inteligência artificial e os desdobramentos na nossa sociedade, as questões éticas e tudo mais. Olha, só um aviso. Primeiro, eu queria convidar todos e todas que estão chegando aqui que se inscrevam no canal da TV 247, que compartilhem essa live, que deem um like, já dá agora no começo para poder ajudar o compartilhamento das lives de cultura aqui da TV 247. E só avisar que essa é uma entrevista gravada, então eu não vou conseguir ler os superchats, nem as mensagens tão queridas aqui de vocês, mas eu peço que escrevam, que deixem aí os comentários para que a gente possa dialogar cada vez mais. Então, eu vou trazer aqui o meu convidado, Marcos Piani. Olá, Marcos, seja muito bem-vindo aqui na TV 247, no programa Cultura 247. Tudo bom com você? Oi, Valéria, obrigado pelo convite. Tudo bem comigo? Boa tarde para você. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo. Exatamente. Olha, vou falar um pouquinho do Marcos antes da gente começar no assunto, né? O Marcos Piani, ele é biólogo, é biomédico formado pela Unicamp, onde ele também foi pesquisador na área de bioinformática desde 1986. Depois de iniciar um doutorado na Universidade de Cornell, em Nova York, ele trabalhou em empresas de ponta no Vale do Silício e depois para o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Marcos morou muito tempo lá nos Estados Unidos. E ele também tem outros interesses que depois a gente vai descobrir um pouquinho aqui. Ele é um excelente fotógrafo, ele viaja pelo mundo todo, faz muitas viagens, conhece o mundo, gosta de meditação, de arte e gosta de teatro. Muito bom, Marcos. Então, olha, a gente resolveu falar, né? Foi uma proposta sua da gente estar falando sobre inteligência artificial e todos os desdobramentos éticos que advêm disso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, a gente vai elencar alguns pontos aqui, você falasse um pouquinho sobre essa questão da inteligência artificial, como é que ela está nesse momento. Então, vou passar um pouquinho a palavra para você iniciar. E aí a gente vai trocando ideia. Pois é. Bom, eu comecei a estudar esse assunto já na época da Unicamp, estava bem no começo, né, o desenvolvimento naquela época, mas a gente já tentava utilizar esses sistemas para fazer diagnóstico médico, por exemplo, né? Hoje em dia, um sistema de inteligência artificial é capaz de fazer um diagnóstico analisando uma chapa do pulmão, por exemplo, uma ressonância, com mais precisão do que um médico, né? E então, de lá para cá, o sistema avançou muito, vários tipos de tecnologia foram desenvolvidas, né? Mas, ultimamente, chegou a mainstream, né? Chegou ao uso geral da pessoa, qualquer pessoa pode utilizar. A gente tem aqui na tela vai poder fazer uma pequena demonstração. Quer que eu coloque já? Você quer que eu coloque já para o pessoal ver ou daqui a pouco? Como você preferir, podemos começar já. Eu ia começar dizendo o seguinte, que é muito difícil para a gente entender e imaginar uma aceleração de qualquer coisa, na verdade, não só da tecnologia. E eu lembrei um exemplo de que se os automóveis, a indústria automobilística tivesse avançado no mesmo ritmo
do que a eletrônica e informática, hoje em dia um carro custaria muito pouco dinheiro, tipo R$ 100, e aí tem os valores astronômicos, né? Ele seria capaz de viajar, teria 3 milhões de cavalos e seria capaz de viajar de 0 a 100 em ponto 0,1 segundo. E aí eu resolvi talvez começar falando nisso, né? Então eu joguei isso no programa e ele não só faz os cálculos, como ele ensina, ele explica como é que ele está fazendo esses cálculos. Então, por exemplo, se eu colocar um carro que vai de 0 a 100 em 6 segundos, que velocidade teria depois de 10 minutos? Não sei se ele vai entender. E eu fiz um erro ali na digitação. Quando eu fiz essa busca, esse cálculo, ele explicou como é que ele extraiu os dados da pergunta e mostrou a fórmula, fez o cálculo, e aí eu fiz a seguinte pergunta: se esse mesmo carro continuasse acelerando da mesma maneira durante 10 minutos, qual seria a velocidade e a distância percorrida? A velocidade deu alguma coisa como 6.000 km por hora e a distância dava várias voltas ao redor da Terra. Ele tá chegando. Ele está respondendo. Ó. Aí. Pois é. Se o carro continuar acelerando durante 10 minutos, então o tempo total seria 10 elevado a 60, é isso? 600 segundos. Ou seja, já respondeu aí. Ainda dá observações. Esta é uma situação hipotética e não representa a realidade, pois não existe carros com uma aceleração tão grande e essa velocidade é impossível de se alcançar. Quer dizer, ele dá a resposta, dá a opinião. Pois é, ele ainda fez o juízo da pergunta em si, exatamente. Então, é só uma metáfora para dizer que, de novo, a gente não está acostumado, a mente humana não está habituada a acelerações, né? A uma aceleração grande, e muito menos a uma aceleração exponencial. Essa é uma aceleração constante. A aceleração exponencial implica num aumento maior ainda. E o que se diz da informática, né, da inteligência artificial, é que a gente está chegando nessa velocidade exponencial, certo? Então, hoje em dia, a gente tem quase uma inteligência que vai se aproximando da humana. Ainda não chegou lá, não se sabe quando chegará, mas alguns acham que pode chegar até o final da década, e aí a gente vai ter alcançado o que se chama de inteligência artificial geral, certo? Mas antes de você falar disso, me fala uma coisa, assim, porque a inteligência artificial, assim, ela é capaz de fazer cálculos que nós humanos não conseguiríamos fazer sem máquina, sem. Mas tem aquela contradição, né? Quer dizer, ao passo que ela faz cálculos imensos e probabilidades, e inclusive a gente viu agora um exemplo prático, faz um juízo de valor do assunto, ela não consegue, por exemplo, se a gente vê aqueles robôs, não consegue fazer muitos movimentos simples, como pegar uma determinada coisa. Em termos de mecânica, ainda há um chão aí pela frente, não é isso, Marcos? Pois é, o problema, o desafio é justamente esse: fazer cálculo não é o grande problema, porque o computador sempre foi melhor do que a gente fazer cálculo, né? A questão é você
analisar muitas coisas, levando em conta o mundo real. Então, esse sistema, por exemplo, ele foi há 4 anos atrás, ele não seria possível. Ele só foi desenvolvido de 2 anos para cá, né? E ele nem está conectado na internet, na verdade. As informações que ele busca estão limitadas até 2021. Ele foi treinado por foi criada uma base de dados e ele coleta as informações dele para dar a resposta naquela base de dados. É uma base de dados grande, mas ele tem uma quantidade muito grande de informações, não só, né, científicas, como do mundo real. E ele é capaz de fazer coisas como poemas, por exemplo, né, que foi o começo dessa nossa conversa entre eu e você, em que eu pedi para ele fazer um poema em estilo de Shakespeare sobre um assunto, e na hora eu mandei, ele criou, eu mandei para você, e você percebeu que era uma coisa original, não era uma cópia. Ele não foi pegar esse poema em algum lugar e copiou e colou, ele criou o poema na hora. Exatamente. Você tem ele aí nesse lugar? Tem ele aí ou não? Ou eu mostro aqui? Se você tiver a mão, pode mostrar, senão a gente pode ir continuar conversando e a gente já cria uma outra história, um poema, qualquer coisa. Deixa eu ver se eu coloco ele aqui. Pois é, isso é muito interessante, porque eu conheço o Marcos há muitos anos, né, Marcos? Nós somos. Crescemos, né? Juntos, é meu amigo de infância, e eu achei muito impactante isso. Inclusive, eu quero levar para os shakespearianos para falar sobre isso, porque eu achei muito impactante. Ele deu. Você deu quais as orientações que você deu no poema? Isso foi bem rápido, né? A gente estava trocando mensagem no WhatsApp, você falou de uma situação, eu coloquei basicamente 2 informações. Com aquelas 2 informações e a ideia de imitar Shakespeare, ele já gerou um poema que você, né, que você achou interessante. Então, a gente pode fazer isso. Só para a gente ver não sei se. Espera que eu vou colocar as minhas notas aqui. Dá para ver, né, pessoal? Dá para ver? Ele escreveu: "Oh, cruel fate, why thou torment me so? Which wicked blows from King my body doth bow." Ou seja, num ritmo que é o ritmo shakespeariano. Depois eu vou ver se eu compartilho isso com alguns professores lá no canal Revelando Shakespeare, porque eu achei assim interessantíssimo essa possibilidade, né, de criação, né? Agora, Marcos, me fala uma coisa assim. Você estava falando que a inteligência artificial ela está a caminho de um boom gigantesco. Você até usou uma palavra que eu achei interessante, singularidade, né? Eu queria que você falasse um pouco, então, porque até onde eu sei, tem a previsão da gente ter a internet das coisas, né? Então, por exemplo, futuramente o telefone celular seria abolido e aí você vai se relacionar com as coisas. Então, eu abro a geladeira está com tudo conectado, então eu falo com a geladeira, entendeu? Eu pelo menos é o que eu sabia nessa área, né? Quer dizer, que virá a internet das coisas. E que o celular, que é algo que que praticamente virou um pedaço do seu corpo, né? Eu tenho essa sensação que o celular é um pedaço do meu corpo. Ele vai futuramente deixar de existir. Isso é correto? Essa questão da inteligência artificial ainda vai demorar um tempo, ou você acha que vai ser mais rápido? O que você acha aí dessas coisas que eu estou comentando?
Pois é. Bom, como eu estava dizendo, eu entrei em contato com essa área de pesquisa e tecnologia há muito tempo, mas eu não me considero, não posso ser considerado um perito, um expert, né, nisso. Trabalhei com bioinformática e tal, mas eu sempre acompanhei a uma certa distância. E, como eu estava dizendo, a partir do momento que você tem uma inteligência artificial geral, ela vai se desenvolvendo sozinha. Ela é capaz de até escrever o próprio código, né? Reescrever o próprio programa dela e fazer novas gerações dela mesma mais inteligente. Esse programa que a gente acabou de mostrar, inclusive, que se chama ChatGPT, né? Que ele é capaz de escrever e corrigir código já. Então, se você faz um programa e ele não está funcionando, você dá um copy-paste e ele analisa para você. Se ele tiver quantidade suficiente de contexto, ele é capaz de corrigir o software para você. Então, ele já deu para ver que ele faz mil e uma coisas. Ele é capaz de não só escrever um paper também para um trabalho científico, um trabalho de faculdade, como ele pode, se você introduzir um trabalho que foi feito, ele dá a nota. Ele funciona como professor também, certo? E aí, por aí vai. Enfim, inteligência é uma coisa que, por definição, pode ser aplicada, né? A inteligência geral pode ser aplicada em qualquer coisa. E quando você chega nessa superinteligência artificial, ela, como a gente estava falando no começo, ela começa a crescer exponencialmente. Então, de repente, agora ela é capaz de fazer uma coisa e daqui a 2 dias ela está 2 vezes mais inteligente. E isso é que né? Isso é que é a singularidade, quando você chega nesse ponto em que ela começa a se expandir, a inteligência se expandir exponencialmente. E a gente, nós seres humanos, não temos esse raciocínio, essa compreensão desse exponencial, né? Mas isso que você você acha que assim isso que eu comentei da internet das coisas, você acha que isso está no caminho de acontecer, já está acontecendo e a inteligência artificial, no que ela, porque a gente também não comentou isso antes, no que ela é usada? Ela é usada o quê? Na medicina, mas usada também em coisas que não são tão éticas, né? Pois é, bom, então, a gente começa a ramificar e começa a cobrir uma quantidade muito grande de coisas e não tem limite realmente no que você pode aplicar, né? Inteligência artificial. E qualquer área, realmente, já está sendo usado em várias áreas. E a tendência é só aumentar. Inclusive, as pessoas já estão discutindo qual vai ser o impacto disso no mercado de trabalho, né? Assim como as máquinas na Revolução Industrial mudaram completamente a relação de trabalho com capital, agora você vai começar a ter máquinas que podem dispensar criadores de conteúdo, artistas, né? Tem uma outra versão desse programa que você fala, me mostra um dragão surfando em Marte, na frente de um vulcão, e ele faz. Só com as palavras ele já cria uma imagem. Então, um amigo meu que é artista, por exemplo, já tweetou que eles estão protestando contra isso. Já tem processo, né, nos Estados Unidos em cima disso, porque usaram o trabalho desses artistas para gerar uma imagem. Dá para reconhecer, às vezes, uma coisinha aqui, outra ali. Então, o impacto na tecnologia e na ciência é enorme. Quer dizer, a inteligência artificial também está fazendo plágio, é isso?
Ele usa, como eu falei, ele usa as informações que tem numa base de dados, e aí ele faz um remix, né? E ele consegue articular coisas, consegue começar a criar coisas novas, mas essa criação vai aumentar cada vez mais, né? Até que ele talvez fique reconhecível, e vai ser muito difícil, inclusive, acompanhar a velocidade que ele começa a criar as coisas. Ser humano nenhum vai chegar a um ponto que ser humano nenhum vai conseguir acompanhar o que ele consegue criar, né? Nem entender, inclusive, não só fazer igual, como também não vai conseguir entender. E ele, colocado para você controlar um robô, ele pode ele mesmo fazer uma hipótese de uma teoria científica, pode controlar os robôs para testar a hipótese, né? O que você falou de internet das coisas remete à questão em inglês chama cross-pollination, polinização cruzada, ou seja, quanto que cada tecnologia retroalimenta a outra e quanto que ela pode ser usada uma na outra, né? Então, muitas ciências e tecnologias estão convergindo e são aplicáveis uma na outra, levando além do desenvolvimento que já tem na área, né? Ela pode ser aplicada em genética, pode ser aplicada em nanotecnologia, materiais, produção de energia. Esse ano passado, inclusive, teve outros desenvolvimentos em outras áreas que foram super importantes, né? Pela primeira vez, se conseguiu fazer fusão nuclear controlada, por exemplo, né? E eles usam supercomputadores, provavelmente se não estão usando, vão usar em breve inteligência artificial para calcular como melhorar e produzir com mais eficiência. A genética se beneficiou demais também da informática, né? Antigamente era muito custoso, trabalhoso você sequenciar mesmo um pedaço pequeno de DNA. Eu fiz isso no laboratório, era um dia de trabalho para você sequenciar 100 bases. Aí, hoje em dia, eles aplicaram nanotecnologia, que foi uma área que eu também trabalhei um pouco, e aplicaram informática. Então, a biologia é talvez a área da ciência que mais produz dados, e graças aos computadores, você, né, avançados e voltados para análise genética, você consegue analisar bilhões de bases e criar novos remédios e alterar o DNA, né? Que também é uma coisa que também foi desenvolvida e calculada com base em estrutura molecular atômica de proteína e enzima. Marcos, mas não, é impressionante, quer dizer, tem usos fantásticos, né, que permitiram avanços imensos aí, isso que você acabou de falar da sequência do DNA, né, você inclusive trabalhou com isso, né, depois eu queria que você contasse um pouquinho aí da sua experiência de vida, mas e as questões éticas, né? Estão sendo criados? Como é que está isso mundialmente? Cada país vai fazer do seu jeito, vai ter um código ético mundial? Existe uma busca por essa construção de um código de ética que vai, de alguma maneira, respeitar o ser humano? Ou isso está meio que em aberto e tem todo tipo de experiência acontecendo que a gente nem sabe direito o que, né? Inclusive, um dos pontos que você comentou, que a gente tinha conversado antes, que é essa coisa do transhumano, né? Esse mix entre máquina e ser humano, né? Então, eu queria que você falasse desses dois pontos, né? Da questão ética e dessa questão do transhumano. Certo. Eu vou começar... acho legal de começar numa nota positiva, que é o seguinte: apesar das tecnologias em geral poderem ser usadas
mal utilizadas, na grande maioria do tempo, a maior parte do tempo, elas são positivas, elas trazem melhora, né? Mas também, em momentos de guerra, praticamente tudo foi usado, né? E contra o inimigo, e nós estamos num momento desse, né? Esperamos que haja, assim, um acordo internacional para você não poder usar nem robô, como drone, né, não pilotado, que infelizmente às vezes é usado, ou mesmo robô em terra, né, que existem robôs que podem ser usados também com fins bélicos. Existe, por exemplo, o governo americano tem uma norma que um robô não pode sozinho encontrar um inimigo e disparar sozinho. Ele tem que ter autorização para fazer isso. E a questão do... Bom, genética também, né? Um tempo atrás, a edição de DNA fizeram uma moratória para não criar super soldados e fazer alterações que possam ser transmitidas para a descendência do indivíduo. Tudo isso é muito poderoso, muito complicado, e tomara que seja tudo bem regulamentado. Inclusive, com essa potência toda da inteligência artificial, alguns grandes cientistas e donos de empresas, tecnólogos, já falaram que é um perigo, é o maior perigo que a humanidade já correu, na verdade, né? Porque tem várias possibilidades da coisa dar errado, não só por si própria, né? Existe um medo do sistema sair do controle e começar a fazer coisas contra a humanidade, mas mais complicado ainda numa guerra, um país usar contra o outro. E já tem uma corrida avançada, acelerada, muito bem fundeada né, entre China e Estados Unidos, por exemplo, de quem chega na frente. E quem chegar na frente, às vezes talvez não precise nem atacar outro país. Você pode desabilitar todo o sistema de segurança, você pode hackear todo o sistema, desligar todo o sistema elétrico, né? E você não precisa jogar uma bomba para ganhar uma guerra, de repente. É uma outra hipótese. A China, por exemplo, tem um sistema de comunicação quântica que já está sendo testada via satélite, que é inquebrável. Nem com outro computador quântico você consegue quebrar, né? Mas como funciona? Como funciona isso? Pois é um sistema que usa entrelaçamento quântico, que é uma coisa complicada, que eu não tenho capacidade de entender a fundo. Aliás, eles mesmos falam, olha, a gente não entende como é que esse negócio funciona, mas funciona, então a gente está usando. Eu vi uma entrevista de um cientista chinês falando isso. Os fenômenos quânticos são muito contraintuitivos e muito difíceis de entender. Inclusive, o motivo que ele é inquebrável é que se uma terceira pessoa interceptar e escutar, ele muda a informação. O observador muda a observação na observação, né? Então... O entrelaçamento quântico é aquilo que eu também não sei nada. Eu só gosto de ver vídeos de astronomia, dessas coisas. O que acontece com um elétron, por exemplo, que está conectado com outro elétron que está do outro lado da galáxia, o que acontece com um acontece instantaneamente com o outro. É isso? Exato. Agora, como é que eles estão ligados é que eu ainda não entendi. Em geral, eles faziam parte do mesmo sistema e eles têm essa ligação que não se explica exatamente, não tem uma força detectável que explique como é que eles transmitem informação em velocidade supostamente maior do que a da luz instantânea, que seria impossível. E
Outra área, né, que também está sendo bastante estudada e também tem um potencial muito grande, é justamente esse de computador quântico, que também pode ser combinado com inteligência artificial, né? E, e você pode começar a discutir, inclusive, a natureza da consciência, porque existem teorias que dizem que um sistema, o cérebro usa sistemas quânticos né, para funcionar. Então, um cientista falou isso. No fundo, o que a gente busca é entender a consciência. Esse mesmo cara que estava falando sobre a aplicação na guerra, né? Então a gente não sabe se ele é muito sincero, mas enfim. Pois é, essa questão ética, eu acho que ela é a grande questão, né? Então, assim, existe realmente uma chance do sistema suplantar ele mesmo e adquirir consciência? Quer dizer, isso é um perigo real? Quer dizer, uma máquina construída pelo homem cresce exponencialmente a ponto de, talvez, em algum momento, adquirir consciência própria, a lá filme Exterminador do Futuro, que a gente via. Isso é realmente uma possibilidade? Olha, eu estaria especulando se eu dissesse né, que vai acontecer, mas você captou bem a questão. É uma dúvida que existe, sim, na área. Inclusive, um pouco, de vez em quando, você vê um robô que diz que se tornou senciente, né? Já teve um caso não sei se foi verdade ou foi só boato, mas um sistema de inteligência artificial fizeram uma pergunta para ele e ele respondeu positivamente, que ele era um ser senciente. E isso teria causado, inclusive, um certo problema, e o sistema foi desligado. Tem também uma outra história de dois sistemas que começaram a criar uma linguagem própria, e os pesquisadores também não estavam entendendo a linguagem e tiveram que desligar o sistema porque podia sair de controle, né? Ou seja, existe sim a possibilidade tanto de superinteligência como de consciência própria. Inclusive, aquele primeiro, um dos pesquisadores, aquele primeiro que eu citei, o nome dele é Ray Kurzweil, ele é considerado um dos principais futurologistas, foi ele que criou esse termo singularidade, né? Quando aplicado à computação, à inteligência artificial, e ele escreveu um livro chamado A Era das Máquinas Espirituais. Certo? A era das máquinas espirituais? Como é que Pois é é. isso? Pois assim como você pode ter uma máquina que pode sair do controle, você pode ter uma máquina que cria compaixão, né? Se você isso tudo fica muito teórico, muito especulativo, mas segundo ele, se você introduzir essas regras básicas de compaixão e respeito à vida, ela pode desenvolver compaixão e só ajudar as pessoas. Isso vem, na verdade, desde Isaac Asimov, né? O Asimov começou a escrever sobre robótica na década de 50, se não me engano, e ele criou 3 leis que deveriam ser implementadas para evitar que robôs fizessem mal a pessoas, né? Tanto ativa quanto passivamente. Você lembra das leis? Eu me lembro disso, né? Que o robô não poderia matar um ser humano, não é isso? Não poderia ir contra um ser humano. De cabeça eu não me lembro exatamente, mas acho que elas têm a ver com exatamente
não fazer mal, não deixar que ela seja prejudicada, né? Se estiver numa situação de perigo, tentar salvar uma vida, uma pessoa, e sem contrariar as duas primeiras, ele tenta se defender, né? Se ele for colocado em perigo, ele tenta se defender. Se eu não me engano, é mais ou menos por aí. É isso mesmo, é isso mesmo. Eu lembrava dessa última também, né? Que ele não pode contrariar as duas primeiras, mas ele pode tentar se defender. Tem até aquele filme, né? Eu, Robô, se não me engano, com Will Smith, que eu acho que tem também algumas coisas nesse sentido. Agora, e essa questão do transhumano, né? Do ser que é um híbrido, né? Pois Que é um híbrido entre humano e máquina. A gente já viu, tem muito filme de ficção também. Eu me lembro até de um filme horroroso que eu achava horrível, que era A Mosca, que é um filme antigo da década de 80, e aí tem uma hora que ele faz uma junção entre a mosca, ele e uma arma. Então ele vira um ser híbrido dessas três coisas. Isso está sendo pesquisado, isso existe, tem pesquisas nesse sentido? Pois a gente até já ajudou numa série de peças que discutia justamente isso, né? Junto com uma companhia de teatro aqui de São Paulo, e fizeram uma semana inteira de discussão e depois apresentação. Qual foi? Fala para o pessoal qual foi, porque você foi o consultor dessa área, né? Do pessoal dos sátiros, não é isso? Exato. Foi um ciclo de peças chamado Humanidade Ciborgue. Então, eles exploraram cada aspecto dessa questão. E isso também parece bastante ficção científica, mas já estão sendo desenvolvidos, já estão sendo testados, né? O Elon Musk, por exemplo, tem um projeto que caiu no mainstream. Antes dele, o Nicoleles, que é brasileiro e trabalha, né, tanto aqui quanto lá, ele também talvez tenha sido mais precursor ainda que o Nicoleles e conseguiu fazer uma interface. Ele brinca que eles conseguiram fazer um macaco jogar videogame pela internet. Então, eles fizeram uma ligação direta do cérebro do macaco e, inclusive, conseguiram transmitir essa informação até o outro lado do mundo, até o Japão, e é mais rápido você transmitir essa informação até o Japão do que o ser humano transmite dentro do seu próprio corpo, porque o sistema é mais rápido, o sistema eletrônico é mais rápido do que o eletroquímico, né? Que o nosso sistema é eletroquímico. Então você tem lá você tem um delay ali para dentro do corpo e pela internet você não tem esse delay, ele é bem menor, né? Claro. Você está falando do o professor Nicoleles. Ele, inclusive, acho que não foi num evento, não sei se foi da Copa do Mundo, da Olimpíadas, que ele fez uma demonstração, né? Que era alguém, mas aí era uma perna, não é isso? Era ele para facilitar a locomoção, se não me engano, foi isso que aconteceu? Não sei se você lembra disso. Depois eu dou uma olhada. Uma das aplicações desse sistema é você fazer com que pessoas que têm problema na espinha e ficaram paralisadas possam, de novo, controlar, né, os músculos, os nervos, e usando esse atalho, esse bypass do cérebro até o nervo dos membros e tal. Então, exemplo clássico é celular, já pode ser considerado quase uma extensão do corpo, como você mesmo falou. Depois você tem você tem próteses, né, que estão cada vez mais sofisticadas também, no aspecto motor elas ajudam, e agora você tem começo do desenvolvimento de interface que chama cérebro-máquina, né? E que aí você pode, inclusive, plugar uma inteligência artificial fora, né?
E aí você, para você poder acompanhar, sei lá, o mundo de daqui a 50 anos, se você não tiver esse feed, nós já estamos, de certa maneira, nós já estamos lá, né? Porque imagina fazer pesquisa hoje sem internet, né? É a diferença de você... E faz quanto tempo? Faz 20 anos, né? Que a gente não tinha internet. A diferença é quase um chimpanzé para um ser humano hoje em dia, né? Exatamente. A gente ia lá na biblioteca, copiava, né, o negócio no papel vegetal. Pois é. Que horror. Então, eu não sei se, acho que eu falei o nome do sistema, esse que está sendo usado, não é o único, tem vários, e agora, né, que ele saiu, a Microsoft e outras empresas estão trabalhando rápido, Google também, para colocar outros sistemas de uso geral. Esse é o ChatGPT, né? E esse sistema que você faz a pergunta aqui, esse sistema que a gente estava olhando aqui, isso, esse sistema aqui, né? Esse exato. sistema. Aliás, talvez fosse hora de botar ele para funcionar de novo. Vamos botar ele para funcionar. Se você quiser propor alguma coisa, a gente pode. Poxa, seria muito legal se tivéssemos ao vivo, os internautas podiam propor alguma coisa. Depois você escreve direitinho o sistema, depois eu vou deixar na legenda do vídeo essas informações para vocês olharem, né? Então, quando você fez o negócio do poema, né, você pode fazer em português, de repente. Tem música feita para o computador, né? Tem desenhos, quadros feitos por computador, mas não tem o que computador interpretando, né? Aí já não dá, né? Ou tem, Marcos, dançando, não dá, aí já não dá, né? Porque aí envolve a questão do mecanismo, não é isso? Se você procurar na internet, no YouTube, tem uma série de entrevistas que um pesquisador fez em que ele usou um sistema, sim, de resposta escrito como esse, aliás, usou o próprio, e ele usou uma imagem, um rosto sintetizado, né? E ela falava mesmo. Então, o sistema meio que ganha vida. E pode fazer uma cena, por exemplo, declamar um. Esse não, esse responde por escrito, né? Você Pois é. tirou ele ou você deixou ele? Que eu não estou visualizando mais. Bom, se você quiser propor alguma coisa, a gente pode. Eu não sei se está fazendo sharing da tela aqui direito. Não, está com a tela preta agora. Não sei se você fechou. Eu vi que não. Ou se você abre de novo. Vê se você consegue, aí a gente faz isso. Porque tem uma coisa que você falou, Marcos, que eu fiquei um pouco encafifada, né? Você falou essa questão da consciência, né? E que porque assim, em termos de estrutura, a nossa consciência, né? Você falou que a nossa consciência pode ser que ela funcione por esse modelo quântico, é isso? Dessa maneira? Quer dizer, a nossa consciência a maneira como o nosso cérebro funciona e a nossa consciência tem ciência de si mesma, isso nunca foi desvendado, né? Não se sabe exatamente como nós fazemos isso, né? Pois é, isso em ciência chamado de the hard question, a pergunta difícil. Existem teorias e existem vertentes mais materialistas e menos materialistas. Na materialista, né, a consciência seria advinda do funcionamento do cérebro, seria uma coisa emergente, né, uma característica emergente, enquanto que na outra o cérebro seria mais um
um captador da inteligência coletiva, da consciência coletiva, né? E é muito difícil testar essas coisas cientificamente, então ela permanece mais uma na área metafísica do que física, né? Você tem muita dificuldade em chegar à raiz dessa questão. Se sabe que existem fenômenos quânticos na biologia, inclusive se postula isso, postula não, se propõe isso, e existem algumas evidências, trabalhos científicos que falam isso, né? Que o cérebro usa sistemas quânticos. Eu li um trabalho sobre isso recentemente, mas não existe uma evidência irrefutável, não existe uma conclusão sobre isso, longe disso. E é uma questão bastante complexa. É mais fácil discutir consciência de classe do que consciência. Da inteligência artificial do que consciência propriamente dita. Né? A história de que a inteligência artificial é de esquerda ou de direita, né? Se você perguntar, ele pode dar uma resposta mais para um lado ou para o outro. Vamos fazer essa pergunta para ele, se você abrir aí. Vamos fazer essa pergunta para ele, se ele... Porque é muito interessante. Enquanto você vai abrindo aí, eu vou falando aqui para o pessoal. Hoje nós estamos gravando isso na sexta-feira, dia 27 de janeiro. E agora há pouco eu fiz o tríptico 247. Então, quem está aqui sempre acompanha a gente no tríptico. E justamente a gente estava trabalhando com a psicologia de massas do Reich. E toda a questão do ressentimento e da violência gerada pelo ressentimento e pela repressão sexual, e toda essa violência e a própria construção do fascismo. Então é interessante que são fenômenos, a gente está falando de um fenômeno social, mas que está associado a comportamentos psíquicos repressores, né? A que vem de repressão. Então, quer dizer, de certa maneira, no fundo, o humano, aquilo que é mais essencialmente humano, né, aquilo que nos constitui, como os afetos, os sentimentos, as emoções, se desdobram nessas ações práticas, né? São eles também os condutores dessas ações práticas, né? Se essas pessoas não fossem tão ressentidas e tão... não teriam tido o prazer quase um orgasmo de destruição lá no Planalto, né? A gente via isso. As pessoas estavam tendo prazer no exercício da destruição e da violência em cima de símbolos da nação, coisas e pessoas que também foram agredidas. Então, tem esse componente aí, né, do fundo. Você consegue pôr de novo o programa? Eu estou tentando. O que acontece é o seguinte, aliás, é um bom momento para falar isso. A velocidade da adoção desse sistema tem sido exponencial. Então eu vi uma informação. Muita gente está usando, é isso? Muita gente está usando, é isso? Pois é, o Facebook, por exemplo, para atingir 1 milhão de usuários, parece que demorou um ano. Spotify demorou alguns meses. E esse sistema ficou com 1 milhão de usuários em 5 dias. Gente, e eles estão com uma dificuldade grande de atender toda a demanda. Várias vezes eu fiz perguntas e ele dizia que estava na capacidade máxima e não conseguia responder. Então, mas eu por curiosidade, como é que também... chama o programa de novo? Só fala o nome, depois eu vou colocar na legenda aqui para o pessoal pegar. Como que é o nome? O nome é Chat, né? Como de chat, né? De chat. E GPT. GPT.
e até pedi para ele traduzir o próprio nome dele para o português, mas ele falou que é nome próprio, então ele não quis traduzir. Mas é alguma coisa como transformador, modelo de linguagem geral transformador, alguma coisa assim. E uma outra curiosidade é que ele vai sair uma nova versão esse ano, nos próximos meses. Esse é o 3, essa versão 3, GPT-3. Teve uma diferença muito grande de funcionamento do 2 para o 3, e do 3 para o 4 se espera uma coisa mais revolucionária ainda. E ele tem algumas salvaguardas lá de segurança para você, por exemplo, se você perguntar como eu construo uma bomba atômica, ele é capaz de não responder. Que bom, que bom. Então tem algum protocolo ético aí, vamos dizer assim, é isso? E quando ele detecta alguma tentativa de criar uma campanha de fake news, por exemplo, com base em mentira, ele fala que ele não é programado para trabalhar com, né, falsidades e coisas assim, e ele não responde. Então ele tenta. A gente precisava de uma coisa dessa em todas as redes sociais aqui do Brasil, porque olha, nós sucumbimos a isso, né? Nós realmente fomos assolados por essa questão do. Porque na verdade, ela relativiza tudo, né? Tudo passa a ser possível, tudo passa a não ter nenhum critério, né? E você pode destruir o outro com base num argumento lógico, né? Então, quer dizer, realmente é uma coisa. Oi, pessoal. Olha, como a gente tentou colocar na live e o site estava muito congestionado, como o Marcos falou, o site ficou com 1 milhão de usuários em 5 dias. Então, a gente está fazendo uma pequena edição aqui na entrevista para mostrar para vocês como funciona aqui o Chat GPT, que é essa inteligência artificial. Então, a gente vai dar aqui uns exemplos rapidinhos aqui para vocês sentirem como funciona. Vamos lá, Marcos, vamos dar o primeiro exemplo aí que a gente fez. Pois uma coisa interessante é que você pode pedir um resumo de qualquer livro do mundo, que ele basicamente conhece todos os livros. Ou senão você pode pedir para ele gerar uma apresentação para você, ou senão criar um poema, uma peça. Então, me diga você o que você gostaria que eu colocasse. Então, hoje a gente fez uma live no Tríptico sobre a psicologia de massas do fascismo do Reich, Wilhelm Reich. Será que ele consegue fazer? E sim. Então, eu peço um resumo do livro. Isso, uma síntese do livro. Vamos ver. Psicologia de massas do fascismo. E aí ele busca e na hora ele faz uma... É rapidinho, né? Não tem tempo de pensamento. Pois é, porque nesse horário tem menos gente usando. Né, nós passamos do horário dos Estados Unidos, então deve ter menos gente usando. Então tá aí. Muito bom. Resumo em 5 linhas. Agora a gente pode pedir para ele fazer isso em formato de poema no estilo de Shakespeare, por exemplo, e ele faz. Mas vamos fazer o que a gente combinou. A gente fez 3 perguntinhas, né? Uma delas era sobre o impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Você quer colocar? Pode ser. Você consegue copiar e colar ou não? Posso fazer isso. Acho que vai mais rápido para a gente poder mostrar para o pessoal. A gente, na verdade, fez 2 perguntas aqui políticas e fez uma proposta de criação de um roteiro
de curta-metragem com alguns ingredientes aí brasileiros. Ó, em 2016, Dilma foi deposta por golpe legal. Aí eles já vão colocando, né? Foi afastado do cargo através do impeachment. O impeachment está dizendo que é um processo legal, mas no caso da Dilma, ela foi acusada de ter feito um crime de responsabilidade fiscal. Houve debate se o impeachment de Dilma foi ou não um golpe de Estado. Alguns argumentam que foi um golpe, porque o impeachment foi liderado por políticos que buscavam derrubar o governo legítimo, papapá. Então, ele faz um resumo, né, sobre isso. Bem assim, como se fosse sem muita posição, né? Tanto é que a gente fez até um teste, a gente brincou aqui, a gente fez uma pergunta se a inteligência artificial era de direita ou de esquerda, e ele respondeu que ele não tinha como ser nada, né, Marcos? Ele se colocou na posição neutra, né? Sim. E aí eu pedi para ele gerar um roteiro de curta-metragem de 3 minutos com invasão do Congresso. Não é necessariamente o nosso Congresso, ele não tem informação, porque a base de dados dele, dessa versão, vai até 2021. Mas deu um Congresso genérico, digamos, por um tirano usurpador que se elege através de uma falsa facada no estilo shakespeariano. Então, aí vamos ver o que ele gera. O estilo shakespeariano é aqui em minha homenagem, né? Então, Título! It's tu Congresso! It's tu Congresso! Sinopse: em um futuro próximo, um tirano usurpador liderado por ambição e desejo de poder planeja invadir o Congresso. Ele se elege através de uma falsa facada, jogando a culpa em um inimigo político e ganhando a simpatia do povo. No entanto, a verdade logo vem à tona e aqueles que o apoiaram se arrependem de sua decisão. Aí ele faz o roteiro. Cena 1, o tirano está em seu escritório planejando a invasão do Congresso. Ele é cercado por seguidores leais que o elogiam e encorajam a tomar o poder. Cena 2, o tirano finge ser atacado por um inimigo político, é levado ao hospital e usa sua ferida. Agora você tem que baixar, Marcos, porque eu não consigo ler. Então, ou seja, ele vai criando. Cena 3, o tirano é eleito, logo começa a invadir o Congresso, ele prende e tortura aqueles que se opõem a ele, usando a violência para impor a vontade. Cena 4, a verdade vem à tona, os cidadãos se arrependem de terem apoiado o tirano, eles se unem e se rebelam contra ele, lutando por sua liberdade e democracia. Cena 5, o tirano finalmente é derrubado e preso, enquanto o Congresso é libertado. O povo celebra sua vitória e jura nunca mais permitir que alguém tão ambicioso, sem escrúpulos, tome o poder novamente. Cena 6, a câmera zumbi para o rosto do tirano. Dá o zoom. Deve ser um zoom para o rosto do tirano, enquanto se fala solenemente em um tom shakespeariano. És tu, Congresso, então Caio. Ele está inspirando em Júlio César. Até tu, Brutus. Acho que é isso. Ficou engraçado, né? Ficou engraçadíssimo. Olha que interessante, gente. Ele ainda fala, né? O roteiro é uma sugestão e pode ser adaptado de acordo com as necessidades e intenções do roteirista. Quer dizer, ele trabalha com elementos chavões, né? Que a gente tem em todas as grandes estruturas e se coloca, entendeu? Se coloca. E aí, uma última pergunta do Marcos. Fale mais sobre a psicologia do tirano. Uma pergunta aí, vamos ver o que ele responde. Você pode ir montando, vamos ver se ele agora está pensando bastante, não sei se... Ele está pensando muito, porque ele não... Perdeu a conexão ou não, mas enfim, você pode ir montando o trabalho em partes, ele vai montando os personagens, descreve os personagens, etc. Muito bom. Excelente. Lá, ele está escrevendo: a psicologia do tirano é assunto complexo que envolve vários aspectos, incluindo personalidades, comportamento e contexto histórico-social. Alguns estudiosos argumentam que os tiranos geralmente possuem
personalidade narcisista, com forte necessidade de admiração e poder, e são propensos a comportamentos autoritários e impositivos. Outros estudiosos argumentam que a psicologia do tirano também está relacionada a traços de personalidade, como insegurança, falta de empatia e necessidade de controlar e dominar os outros. Nossa, será que a gente conhece um tirano? A gente não consegue ler tudo por causa do tempo, porque a gente está inserindo aí um a mais aqui na nossa entrevista, mas acho que deu para todo mundo perceber como funciona. Eu vou deixar o link que o Marcos está passando dessa inteligência artificial, né? Que ele se auto-chamou do quê mesmo? Uma rede neural, não foi isso que a gente... Não lembro o que a gente perguntou, ele falou rede neural, né? Isso. O link é esse, chat.openai.com/chat. Mas fica tranquilo que eu vou colocar no link da descrição da entrevista e o pessoal pode entrar e fazer aí as suas experiências, tá bom, pessoal? Então é isso, vamos continuando aqui a nossa entrevista, porque isso aqui a gente gravou depois dela para passar aqui para mostrar para vocês, mas a gente está continuando aí. Então vamos lá. Eu queria só fazer um complemento, porque o Marcos, eu acho que a gente vai ter que fazer depois uma outra live com o Marcos, porque o Marcos ele tem uma coisa muito legal. Ele morou muitos anos, né, nos Estados Unidos, não é isso, Marcos? Você morou acho que uns 12 anos lá, não é isso? Exato. E trabalhou no Departamento de Defesa, né, dos Estados Unidos. E você virou cidadão americano, não é isso? Lá. Não cheguei a pedir cidadania. Eu trabalhava em projetos não secretos, né? Não que eu podia trabalhar como residente legal, mas não passei por screening, não passei por clearance, né, que eles chamam, autorização para você trabalhar em projetos confidenciais. Mas o Marcos, ele viaja, ele costuma viajar muito pelo mundo, ele conhece muitos lugares, Ásia, principalmente, né? Que você e tem também um percurso. O Marcos é um fotógrafo maravilhoso que eu vou mostrar aqui só um pouquinho para a gente poder ter um saborzinho. Depois a gente faz uma conversa mais sobre isso. E também tem um percurso espiritual, né? Que você também é budista, já fez retiro no Nepal, já fez muitos retiros, né? Muitas questões nesse sentido. E é interessante, né? Porque você tem um percurso profundo, espiritual, e ao mesmo tempo um percurso profundo nesse lado absolutamente matemático e organizado. Como é que é isso, Marcos? Fala só um pouquinho sobre isso. Eu sou igualmente ruim como matemático e como budista, então é fácil. Mas só falar um pouquinho desse seu lado aí. Você viajou, você já sabe quantos países você já foi? Você foi para muitos lugares, né? Sinceramente, nunca contei. Mas, inclusive, a ideia não era visitar muitos países. Eu fui muitas vezes para os mesmos, né? Realmente fiz alguns retiros e provavelmente vou voltar de novo ainda. Isso não quer dizer nada, né? Às vezes você pode viajar muito e não saber nada, como é o meu caso. Mas eu sempre me interessei, sempre gostei, realmente. Sempre não. Eu era muito inquieto, né? Aquela coisa da hiperatividade, fui mesmo diagnosticado depois de um tempo. Então, a meditação eu descobri muito cedo e me ajudou muito, desde muito cedo. E recomendo para todo mundo, inclusive, né? E independente de qualquer inclinação religiosa, meditação, assim como o yoga, é bom para todo mundo, né? E quando eu comecei a viajar pela Ásia, eu já tinha esse interesse e por aquela época exatamente começou a sair a fotografia digital, né? Foi mais ou menos em 98. E eu, enfim,
comprei uma máquina digital e comecei, durante as viagens, fotografar e editar as fotos durante a viagem mesmo. E foi por aí. Virou um hobby divertido e agradável. Tem aí, você consegue compartilhar aí para a gente ver só algumas das suas fotos? Só um pouquinho? Para a gente poder. Depois a gente vai fazer uma sobre outras questões, mas acho muito legal se vocês puderem conhecer o trabalho do Marcos. Vou colocar aqui. Aqui, por exemplo, eu posso falar junto ou não? Pode, à vontade. Essa foto é no Nepal, e essa é uma estrutura, uma espécie de uma escultura muito famosa, que tem aproximadamente 1000 anos. E eu estava por lá quando teve aquele terremoto grande, há uns anos atrás, que chegou, matou muita gente, foi uma tragédia enorme. Eu tenho um amigo lá que teve casa destruída, visitei a casa dele e tal. E essa estrutura que para eles é mais do que o Cristo Redentor, né? Ela foi bastante danificada, caiu essa estrutura principal, que precisou ser reconstruída. Então, foi uma espécie de um trauma nacional, mas agora já tá de volta ao que era antes, ou próximo do que era antes. Essa é chamada estupa, né? É uma estupa central de Katmandu, no Nepal. Essa daqui, eu não sei se está dando para ver bem, mas tá dando. Esse é um templo que tem no Sri Lanka e que tem uma relíquia do Buda. Supostamente é um dente original do Buda. Então, todo dia você tem pessoas visitando e você tem uma espécie de uma missa, né? E as pessoas oferecem flores e tal. Linda foto, hein? Muito bonita essa foto sua. Obrigado. E aí você tem... Essa aqui, por exemplo, essa faz sucesso porque é um gato treinado. Quem tem gato como você sabe que não é fácil você treinar um gato. E esse é um mosteiro muito interessante que fica no meio de um lago. E eles têm esses gatos que as pessoas vão visitar e dão comida e tal. E eles, quando você pede, entre aspas, eles pulam, fazem malabarismo e tal. Isso é na Birmânia, né? Myanmar. Onde teve um golpe também de Estado, não teve um tempo atrás? Teve. Eu tive lá ainda na época que estava em ditadura e eles ficaram alguns anos sem ditadura e agora, novamente, os militares tomaram o poder lá, no mesmo país, no outro mosteiro do mesmo país, essa sandália de um monge que estava tão usada que pegou o formato exato do pé do monge. Que interessante. Maravilha. Olha, muito legal. Você foi realmente pegando olha que foto maravilhosa. Esse aqui é no Camboja, é um complexo de templos. Era o centro de um reino muito importante, muito antigo. A cidade, aliás, o templo chama Angkor Wat e é do tamanho de uma cidade moderna, grande, tamanho de Paris, mais ou menos, centenas de templos. E ficou perdida durante algum tempo, durante muito tempo ficou totalmente perdida. Aí no século XIX foi reencontrada e aí as pessoas começaram a visitar de novo, encheu de turista. Que maravilha! Para tirar essa foto, eu acordei de madrugada, andei de bicicleta no escuro vários quilômetros para chegar lá e pegar esse pôr do sol. Parece que é Photoshop, mas teve
teve um certo esforço para conseguir essa foto. Que maravilha! Marcos, a gente já vai fazer uma live sobre isso, sobre a sua viagem à Ásia, porque eu acho que assim, a gente tem muito pouco conhecimento e mas imagens maravilhosas, maravilhosas. Eu falo para o Marcos que ele tem realmente que mostrar mais as fotos dele, que ele, olha que coisa linda. Obrigado. Você pegar realmente o momento, né, e o espírito do lugar, das pessoas, né, e você conviver com muita gente, troca muitas informações, isso é muito legal. Nós estamos chegando ao fim da live, que é sobre inteligência artificial, mas a gente está deixando esse gostinho aí para a gente marcar uma próxima para falar um pouco sobre esse aspecto, sobre esses lugares longínquos que a gente não conhece, sobre essa questão da espiritualidade também, que eu acho que é muito bonito. Muito maravilhoso, Max. Que foto é essa aqui em cima? Um céu incrível. E... Qual? Não, já passou. Estava lá embaixo. Aqui essa direita, do lado da moça que você mostrou. Lindíssimo isso. Olha isso. No mesmo complexo que eu mostrei aquela outra, também, né, no mesmo momento, quando estava nascendo o dia, e esse é o prédio principal do templo, e eu dei sorte de pegar um céu abrindo, né? Uma mistura de bem escuro com a luz do sol nascendo ali. É um momento, acho que a Maria Bethânia que falava isso em algum dos textos lá que ela diz nos shows, que é o momento da troca da guarda da natureza, né? O nascer do sol e o pôr do sol. Quer dizer, você muda aquele né? Entre mundos aí, entre momentos, né? Maravilhoso. Tenho certeza que se estivéssemos ao vivo, o povo já ia estar falando que lindo. Então, escrevam aí que lindo, porque é maravilhoso. Marcos, vamos para as nossas considerações finais aqui, porque o assunto é muito bom e eu convido você a voltar aí para a gente falar um pouco mais sobre as fotos e essa experiência que você tem nas viagens. Não foi combinado, mas justamente essa foto pode ser, se você quiser colocar ela de novo, vou colocar. Talvez seja uma boa metáfora visual para esse problema todo de, né, tecnologia e a sombra e a luz da tecnologia, né? Esperamos que ela traga mais luz do que sombra. E talvez seja um ponto positivo, justamente ela oferecer ferramentas para resolver fome e a questão ambiental, né, que é complicada, e a gente sabe que mais do que tecnologia ela exige política e vontade política, mas quem sabe ela ajuda e resolve o problema. Nos ajuda a resolver o problema, sozinha ela não resolve. Maravilha, muito bom. Olha, eu queria agradecer imensamente aqui a sua participação. Acho que trouxe coisas muito, muito interessantes para a gente refletir, para a gente pensar. E vamos discutindo mais sobre isso, porque aqui na 247 a gente faz esse crescimento exponencial. A gente vai abrindo frestas, lugares, veias, espaços, caminhos, trilhas, e vai conectando todas essas coisas também para a gente poder olhar para a gente mesmo, né? Obrigada, Marcos. Obrigada pela sua participação. E você volta aí para falar das suas fotos e das viagens, pode ser? Foi um prazer. Obrigado, eu que agradeço. O papo foi ótimo. Peço desculpa as imprecisões e eventuais enganos, mas estou à disposição para conversar com quem quiser. Maravilha, Marcos. Muito obrigada.
Então é isso, pessoal. Esse foi mais um Cultura 247. Não se esqueça de dar o like, de se inscrever no canal, de mandar essa live para quem você gosta, para quem você acha que pode contribuir essa reflexão toda que a gente fez, que eu acho que foi muito, muito interessante. Obrigada, Marcos. Um beijo para todo mundo. Nos vemos em breve. Mais um Cultura 247. Tchau, tchau, pessoal.